Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre física. Aqui, essa videoaula é sobre explicação da lista 2, ok? Então eu vou fazer exercícios semelhantes aos exercícios da lista 2. Eles não são iguais, então tome cuidado em você fazer uma reprodução na sua lista 2, lá na resolução dos exercícios da sua lista 2. Cuidado, você reproduzir tudo que está aqui lá na sua lista, ok? São exercícios semelhantes, é para você entender aqueles conceitos, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício, ele vai dizer assim, nesse caso aqui, né, no meu caso, eu coloquei o exercício número 1, ele tem valores diferentes, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, a ideia do exercício é o mesmo, ok? Então vamos lá. O exercício número 1 diz assim, ó, uma partícula descreve um movimento uniforme, a função horária dos espaços com unidades no Sistema Internacional de Unidades. Logo, as unidades que eu vou estar trabalhando é metro e segundo. E se eu estiver falando de velocidade, é metro por segundo, tá bom? E aqui você tem a formulinha. Na fórmula que vocês têm na lista de vocês, está diferente, é outros valores, então tome cuidado. Mas o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender esta fórmula aqui, eu tenho que analisar ela, ok? Então, nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é, e aqui você tem alguns valores. Esses valores também são diferentes, tá, dos valores que você tem na sua lista, então tome cuidado. Vamos lá? Então, olha só, eu comentei com vocês que a função horária dos espaços é dada por esta formulinha aqui, e até eu brinquei, né, que ela é a fórmula do sorvete. Eu tenho essa característica, que é a função horária. O primeiro valorzinho aqui, a primeira representação, é da posição final. Então, todos os valores que estarão aqui, tá, são posição final. Do outro lado, eu tenho a posição inicial, tá ok? Mas, quando eu tenho um valor junto com o tempo, esse valor sempre será velocidade. E aqui eu tenho então o tempo. Ok? Então, velocidade sempre está com o tempo. O que vai estar fora ou longe, né, vai ser a posição inicial ou a posição final. A posição inicial, ela sempre fica junto da igualdade, né, do lado da igualdade, onde está a velocidade. E a posição inicial sempre está aqui. E a posição final sempre está do outro lado da igualdade, ok? Então você pode, a partir disso, verificar quais são os valores que eu tenho aqui. Olha só. A posição final está aqui. Essa aqui é a posição final. A posição inicial é menos 4, está aqui, ó. E depois a velocidade, olha só, está junto com o t, é esse valor aqui. Você tem que lembrar que nós estamos trabalhando com um sistema internacional, então as unidades são em metro para a posição inicial e metro por segundo para a velocidade. Ora, a velocidade ela é positiva. Isso define um movimento progressivo. Lembra que eu comentei? Se a velocidade é negativa, ele é retrógrado, porque ele está voltando num sentido, se você tem um sentido da trajetória, né? Ele tem um sentido definido, ele está indo contrário a esse sentido, então ele é retrógrado. No caso de uma velocidade positiva, ele vai para o mesmo sentido dessa trajetória, consequentemente ele é progressivo. Ora, então a velocidade aqui ela é positiva, tá? Positiva, olha lá, positiva, velocidade é positiva e, portanto, ele é progressivo. Dá uma olhada na sua listinha, o exercício é muito parecido. Verifica aí qual que é a sua posição inicial, a sua velocidade e se ele é progressivo. E aí você pode marcar a sua letra correspondente e você depois faz a explicação. É essa explicação aqui, ó, que a velocidade sendo positiva define um movimento progressivo. Se caso ela for negativa, você tem que colocar a velocidade sendo negativa, define um movimento retrógrado. Ok? Então verifica na sua lista aí. Segundo exercício. Diz assim, ó, depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea por 16,8 km a 140 km por hora, você para por falta de combustível.
Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 4 quilômetros ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina. Qual é o deslocamento, a letra A, qual é o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina? B. Qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto? Pois bem, quais são as informações relevantes? Você tem, perceba, dois percursos. Um, você está dirigindo com a van, e um segundo percurso, você está caminhando, ok? Então, você tem dirigindo e caminhando. No percurso em que você está dirigindo, você tem o seu deslocamento e você tem a velocidade. Porém, no momento em que você está caminhando, você tem o seu tempo de caminhada e o deslocamento, mas não tem a velocidade. Da mesma forma como no momento em que você está dirigindo, você não tem o tempo. A pergunta é a seguinte: qual é o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Poxa, se você tem os dois percursos, você tem que analisar qual é o deslocamento no primeiro percurso e qual é o deslocamento no segundo percurso. Olha só, vamos ler de novo. Depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea, por quanto tempo? Por quanto tempo não? Por qual deslocamento? Por 16,8 quilômetros. Você tem o deslocamento em que você está dirigindo. Agora vamos ler a segunda parte. Na parte que ele está caminhando. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 4 quilômetros. Ora, se você tem então o deslocamento na van, dirigindo na van, e o deslocamento andando, você tem então 16,4 quando você dirige a van e 4 quilômetros quando você caminha. O deslocamento total é só somar os dois deslocamentos que você faz na van e você faz andando. 16,4 mais 4 é 20,4 quilômetros. Lembrando, na lista de vocês, os valores eles estão um pouquinho alterados. Então, presta atenção. Não vai repetir, não vai me dar uma de xarope e repetir os valores que estão colocados aqui, ok? Você vai ter que verificar os valores que estão na sua lista, beleza? Agora, você vai fazer o seguinte, a pergunta é qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto? Ora, você tem que pensar o seguinte, você tem um primeiro ponto, que é o deslocamento em que você está dirigindo, e você tem o segundo ponto em que você está agora andando. Então, você tem dois trechos. O trecho com a van, você tem os valores da velocidade e do deslocamento. Ora, você precisa encontrar o intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total é a soma do primeiro trecho, o intervalo de tempo do primeiro trecho com o intervalo de trecho do segundo trecho. Ok, você então vai ter que fazer o seguinte. Se você sabe a velocidade e você sabe o deslocamento, você pode utilizar a formulinha da velocidade. Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Velocidade você substitui 140. Deslocamento 16,8. Está dividindo, você pode passar multiplicando e ao ele estar o ΔS, o ΔT, estar multiplicando, ele vai passar então 140 dividindo. Fica 16,8 km dividido por 140 km por hora. Corta quilômetro, vai sobrar hora. ΔT igual a 0,12 horas. Então, você tem aqui o tempo em que você estava dirigindo. Então, o tempo de percurso em que você estava dirigindo durou 0,12 horas. E o trecho a pé? No trecho a pé, ele fala pra gente que ele andou 30 minutos. Ele já dá de cara para você. Só que você tem que deixar isso em horas, ok? Ou então transformar esse daqui em minutos. Mas vamos transformar os minutos em horas. Você sabe que uma hora é igual a 60 minutos. Logo, 30 minutos igual a x. Multiplica em cruz, regra de 3 isso daqui. X vezes 60 e 30 vezes 1. Logo, você vai ter 60x igual a 30. Passa o 60 dividindo, vai ficar 30 sobre 60, x é igual a 0,5 horas.
Então você tem 0,12 horas no trecho com a van e no trecho com, né, a pé. Você está caminhando. Então você tem 0,12 mais 0,5. O tempo total, então, é 0,12 mais 0,5 é igual a 0,62 horas. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, para o vídeo, volta e reveja tudo de novo. Tranquilo? Exercício número 3 agora. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,50 segundos. Se você está dirigindo um carro a 108 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Ora, o que ele está querendo saber aqui é o tempo que o carro vai deslocar enquanto você está com os olhos fechados. Se você está com os olhos fechados por 0,5 segundos, você precisa encontrar o ΔS desse valor, né, o deslocamento. Se você tem 0,5 segundos, você vai ter que multiplicar isso pela velocidade, ok? Olha só, você tem aqui então, ΔT é 0,5 segundos e a velocidade é 108 km por hora. Lembrando, as unidades são diferentes, olha só, você tem segundos e você tem quilômetros por hora. Então você pode transformar isso daqui em horas, ou você pode transformar o quilômetros por hora em metros por segundo, para que você tenha segundo com segundo para sobrar o metros, tá? É mais fácil, nesse caso, transformar o quilômetros por hora em metros por segundo. Lembrando que para você fazer essa transformação, você tem que dividir por 3,6. Se eu tivesse que transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu teria que multiplicar por 3,6. Mas neste caso, eu tenho quilômetro por hora e eu vou estar transformando ele em metros por segundo, por isso eu tenho que dividir. Então, 108 km por hora dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Esta é a sua velocidade em metros por segundo. Substitui na formulinha. 30 metros por segundo é igual a ΔT, que é 0,5 segundos. Você então tem o ΔS, que é o seu deslocamento e o que você quer descobrir. Logo, você está dividindo, você pode passar multiplicando. 30 vezes 0,5 é igual a 15 metros e o seu ΔS então é 15 metros. Agora vamos para o exercício número 4. Ele diz assim, ó, a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que se segue. Lembrando que vocês têm também na listinha de vocês, no exercício 4, uma tabelinha muito parecida com essa daqui, ok? Só que os valores são diferentes, então presta atenção em quais são os valores que você tem lá com os valores que tem aqui, tá? Aqui, como eu disse, é só um exemplo, para que vocês possam saber qual é o procedimento que vocês têm que fazer na resolução do exercício. Perceba o seguinte, a posição, você tem posição final, posição inicial, e aqui você tem a posição final, ok? Aqui você tem o tempo inicial, e aqui você tem o tempo final. E aqui você também percebe que ele está diminuindo, ou seja, ele está indo em direção ao zero da trajetória. Então ele está indo contra a trajetória. Se a trajetória tem um sentido, ele está indo contra essa trajetória, no sentido de chegar ao zero. E se ele continuar andando, ele vai passar para os valores negativos de posição. Ok? Então, para que eu saiba resolver esse tipo de exercício, ele pede assim, né? A equação horária desse movimento é... Eu preciso saber quais são os valores de posição inicial e de velocidade. Lembrando que aqui fica a posição inicial. Ó, esse localzinho aqui é de posição inicial. Como a gente viu, se você já esqueceu, volta um pouquinho lá atrás. Eu mostrei, né, a função horária do espaço. Quais são as posições, né? Se você tem posição final, posição inicial, velocidade e tempo, e em qual local vai cada coisa. Então você verifica lá. Então aqui fica a posição inicial, tá? A velocidade sempre está junto com o tempo. Ó, velocidade sempre está multiplicando pelo tempo aqui. Então um desses valores é a velocidade. Vamos verificar quanto que é a velocidade? Olha só, a velocidade ele pode ser calculado por ΔS por ΔT. Ora, velocidade, então, posição final, ΔS, né? Posição final menos a posição inicial. Posição final é 8, menos a posição inicial, é 20. Qual que é o tempo final? O tempo final é 5,
e o tempo inicial é 1. Então, ó, tempo final 5 menos tempo inicial, que é 1. Logo, 8 menos 12, 8 menos 20, dá 12 negativo. Dividido por 5 menos 4, 5 menos 1, perdão, dá 4. Então, você tem aqui, ó, menos 12 dividido por 4 é igual a menos 3 metros por segundo. Ok? Agora você observa aqui, ó, qual desses exemplos aqui você tem menos 3, ó. Aqui, lembrando que é velocidade. Aqui, ó, não é velocidade. Você descarta qualquer valor que seja 3 aqui. Você vai trabalhar com os valores aqui, ó. Pode ser a E, pode ser a B, pode ser uma dessas duas. Por quê? Porque não pode ser menos 20, porque nós vimos que é menos 3, não pode ser mais 3 e não pode ser mais 20. Ok? Então, qual que vai ser? Lembrando que a posição inicial a gente vê aqui, ó. E a posição inicial tem tabelado aqui, ó. Qual que é a posição inicial? A posição inicial é o 20, tá? Ele é positivo, ou seja, não pode ser a E, porque a E é menos 20. Então, o único que vai ser a B. Beleza? B de bola aí, beleza? Vamos continuar então. Agora é o exercício número 5. Vamos lá. Exercício número 5. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 40 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km, só que agora a 80 km por hora. Então, a letra A pergunta assim, qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? E B pergunta, trace o gráfico da posição em função do tempo. Vamos começar então com a letra A. A letra A pede a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km. Lembrando que o percurso total é de 40 km mais 40 km. Aí você poderia pensar assim, já que então ele percorreu 40 km no primeiro percurso e 80 km no segundo, então eu somaria 40 com 80. Não pode fazer isso, tá? Isso não é algo viável a ser feito. O que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar o tempo aqui no primeiro percurso e depois precisamos encontrar o tempo no segundo percurso. E depois vamos dividir o ΔS total pelo tempo total dos dois trechos. E aí sim nós encontramos a velocidade média durante todo esse percurso de 80 km. Vamos lá então? Comecemos aqui, ó. Então, qual a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Então, no primeiro percurso, eu tenho 40 km de percurso e a velocidade é 40 km por hora. Logo, V1, vou chamar de V1 e ΔS1, tá bom? V1 é 40, ΔS1 é 40. Substituo os valores para encontrar, então, o tempo desse percurso. Está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando e o 40 vai passar dividindo. Fica 40 por 40, corta quilômetro, fica então ΔT1 igual a 1 hora. Então nós temos aqui no primeiro percurso, no primeiro trecho, 1 hora de percurso. Tá bom? 1 hora é o tempo do nosso percurso. Agora nós vamos para a segunda posição, para o segundo percurso, né? O segundo trecho. No segundo trecho, eu coloquei aqui, ó, ΔS2, tá? E V2 para esses dois, para os valores então desses trechos. Para o ΔS2, então no segundo trecho, nós temos ΔS igual a 40 km. E a velocidade é 80 km por hora. Mesma coisa, só substituir 80 no lugar da velocidade e 40 no lugar do ΔS2. Passo o ΔT, está dividindo, passa ele multiplicando, logo eu posso passar o 80 dividindo. Aqui eu vou ter então 40 dividido por 80, corta quilômetro, vai sobrar hora, vou ter 0,5 horas. Então, no primeiro trajeto eu tenho 1 hora de tempo e no segundo eu tenho 0,5 hora. Então, o tempo total nesse percurso é de 1 hora e 1,5, tá? É 1,5 hora. Então, é 1 mais 0,5. Beleza? O que eu faço então?
Como a pergunta é velocidade média do carro durante esse percurso como um todo, e o primeiro percurso era 40 e o segundo era 40, então dá 80, eu vou fazer 80 km dividido pelo tempo total, que é 1,5. Note então que a velocidade é de 53,3 km por hora. Só lembrando outra coisa, esses exercícios, os valores estão diferentes, então tome cuidado em não colocar os mesmos valores que eu coloco aqui na sua resposta da lista aí, tá? Preste bastante atenção. A letra B diz assim: trace o gráfico da posição em função do tempo. No enunciado de vocês tem algumas informações a mais, elas estão um pouquinho confusas. Eu até comentei com vocês, né? Na hora de digitação, eu acabei tendo um equívoco aí. Então, elimina o resto, é só essa parte só. Trace o gráfico da posição em função do tempo. É isso que é importante. Inclusive, eu comentei já isso em sala de aula, certo? Então, vamos lá. Trace o gráfico da posição em função do tempo. Como que eu faço isso? Então, eu tenho que montar o gráfico. O gráfico é da posição em função do tempo. Então, eu tenho aqui um eixo da posição e o tempo, ok? Lembrando que a posição tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em horas. Então, no primeiro passo, no primeiro percurso, nós tivemos 1 hora e ele deslocou-se 40 quilômetros. Então, o tempo é de 1 hora e o seu deslocamento é de 40 quilômetros. Logo, é só você puxar então a sua reta, em que você tem então o ponto 1 aqui e o ponto 40 aqui, ok? Depois, ele continuou andando mais 0,5 horas, ou meia hora, né? Que seja então, se ele andou da 1 hora mais meia hora, então ele andou no total 1 hora e meia, beleza? E se ele estava no ponto 40, ele andou mais 40 quilômetros, então ele chegou no ponto de 80 quilômetros, tá ok? Logo você vai criar e vai puxar mais uma reta. Perceba que esta reta aqui, ó, ela tem uma abertura, tem um ângulo aqui. Lembra que o ângulo alfa aqui, ele é proporcional à velocidade. Logo, se aqui nesse primeiro trecho eu tive uma velocidade de 40 km, eu tenho uma proporcionalidade, né, do ângulo alfa. Para o segundo trecho, eu tenho uma outra configuração, são 80 km. Então, meu ângulo alfa ele tem uma outra abertura. Por isso, então, você tem que fazer essa diferenciação. Esse aqui tem uma abertura, esse daqui vai ter uma outra abertura. Beleza? Então, assim você constrói o seu gráfico aí da posição em função do tempo, o que estava acontecendo. Agora nós vamos para o exercício número 6, é o último exercício. Ele diz assim, ó, sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, então é x igual a menos 10 mais 5t, determine. Lembrando que x, você também, né, existem alguns exercícios vestibulares também que coloquem o x como posição. Então não fique preocupado. X e o S é a mesma coisa, tá? Eles representam a posição final. Aqui nós temos então a posição final. Perceba que aqui é a função horária do espaço. Você tem então aqui a posição final, ele é igual a menos 10 mais 5t. Então, menos 10 o que é? Menos 10 é a posição inicial, 5t é a velocidade e o tempo. Beleza? Lembra da funçãozinha horária lá. Se você já esqueceu, volta um pouquinho e dá uma recordada que eu já fiz um comentário sobre ela e cada expressão em cada posição. Beleza? A pergunta de vocês, a equação é diferente e também o valor aqui do instante é diferente também, tá? O tempo aqui é diferente, então toma cuidado, mas é basicamente a mesma pergunta, né? Ela diz assim, ó, o espaço, eu preciso saber o espaço que foi desenvolvido pelo móvel no instante 4 segundos. Então, o espaço nesse instante 4 segundos é só você substituir no lugar do t o valor 4. Então vai ficar 5 vezes 4, 20. Menos 10 mais 20, você tem 10 metros. Logo, você tem então um deslocamento de 10 metros. O deslocamento final seu é ele parou na posição 10.
Ele iniciou na posição menos 10, passou pela origem e chegou até a posição 10 metros. Beleza? Letra B agora. A letra B diz assim, um instante quando o móvel passa na origem das posições. Se ele está passando, lembra, ele começou no menos 10, ele está caminhando, ele vai parar, ou melhor, ele vai passar pelo zero. No momento que ele passa pelo zero, essa é a sua posição final. Logo, então, a posição final é zero nesse momento. É a origem das posições. Logo, você vai poder passar o menos 10 para o outro lado, fica 10 positivo. E aí você passa, está multiplicando o t, o 5 aqui, ele passa dividindo. Então vai ficar t igual a 10 sobre 5, que é 2 segundos. Então ele demora 2 segundos para passar na origem das posições. E interessante isso daqui, né? Do menos 10 até o zero, ele demorou 2 segundos. E do 0 até 10, ele demorou mais 2 segundos. Porque lembra? No instante 4 segundos, ele estava na posição 10. Você percebe então que ele andou uniformemente. Beleza? De 2 em 2 segundos ele caminha, cada 2 segundos ele caminha 10 metros. E no final, a letra C pergunta assim, informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Para saber se ele é progressivo ou ele é retrógrado, eu preciso olhar para a velocidade. Se a velocidade ela é positiva, então o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Neste caso, nós temos uma velocidade de 5 metros aqui, ó, por segundo. Esse aqui é o meu valor, ó, tá vendo? Este é o meu valor. 5, logo ele é positivo, então o movimento é progressivo. Pessoal, lembrando, os exercícios, eles são semelhantes, eles não são iguais. Então tome cuidado em reproduzir a mesma coisa que eu coloco aqui, beleza? Maravilha? Então fica com Deus e bom trabalho aí, tá bom? Tchau, tchau.